Ótimo. Nós que estamos aqui, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós fizemos uma introdução semana passada, a respeito de uma sequência aí do nosso curso básico aí, que é basicamente o que o pessoal vai estudar lá no Catecúmeno, só que de um modo resumido, A gente acaba aprofundando um pouco mais aqui. E nós começamos semana passada a tratar sobre questões relacionadas à vida litúrgica, à vida cristã. A aula de introdução foi semana passada, nós vamos relembrar rapidamente aquilo que tratamos e avançar um pouquinho mais, ok? E eu então convido você aí em Mateus capítulo 5, nós vamos ler do verso 17 até o verso de número 20. Então, Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. Vamos ler todos juntos? Aqueles que estão com a revista atualizada aí, Então, façamos a leitura a uma só voz. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Todos. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Não vim revogar a lei ou os profetas, mas vim cumprir, disse o Senhor. Amém, queridos? Sobre a vida cristã, então nós começamos a semana passada a tratar sobre a lei de Deus. Uma das diferenças que nós temos, dentro das chamadas denominações evangélicas ou protestantes, é quanto à visão a respeito da aliança. Nós temos estudado isso nos cultos, nessa sequência de Hebreus. Nós trabalhamos nas últimas 2 semanas, inclusive Hebreus capítulo 8 e 9, que fala a respeito de uma nova aliança. Só que o texto de Hebreus vai nos explicar que essa nova aliança não é nova no sentido de que desprezou toda a antiga aliança, mas que a antiga aliança servia de analogia, servia de parábola, servia de sombra para aquilo que a aliança em Cristo, ou segundo o sacerdócio de Melquisedeque, aplicaria em definitivo. Nós vemos o próprio Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, dizendo que ele não veio jogar fora o Antigo Testamento. Ele não veio jogar fora a lei de Moisés e nem os profetas. É nesse sentido que ele diz, não vim revogar a lei ou os profetas, mas vim cumprir. E ele ainda coloca, quem desprezar um dos menores mandamentos, ou ensiná-lo de um modo errado, é o menor no reino. Então, a ideia da lei de Deus, ou da aliança realizada desde o Antigo Testamento, ela serve de sombra, ou que apontava para aquilo que seria cumprido em Cristo, nessa parábola, ou nessa aliança que foi reformada, vai dizer lá, Hebreus capítulo 9, verso 10, se não me engano. A ideia da reforma dessa aliança. Esse mesmo sentido de que, então, a aliança do Antigo Testamento é a mesma, e que a diferença é que ela simplesmente apontava para essa nova realidade do Novo Testamento, e que a gente não pode desprezar, por isso somos aliancistas, e diferentemente dos batistas, por exemplo, que acreditam que com Jesus se fez uma nova aliança, e que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento você despreza, que lá não vale mais nada. Então, a circuncisão não tem mais importância, mesmo Paulo apontando para o fato de que ela foi substituída pelo batismo cristão.
a própria questão da lei cerimonial como indicativo daquilo que Cristo faria, e todas as questões relacionadas ao Antigo Testamento, então, são deixadas de lado. Não é assim que a Bíblia, de fato, nos apresenta, né? Como já citei aqui, Hebreus 8 e 9. É uma aliança eterna, uma aliança perpétua, desde o início de sempre, e que foi, sim, reformada, renovada em Cristo, ampliada ou trazida à luz, mas que não despreza, não veio, como diz aqui em Mateus, revogá-la, mas sim cumpri-la, porque ainda está em vigor. E isso nós vemos, inclusive, o próprio Jesus, no contexto de Apocalipse, falando que os verdadeiros discípulos dele, ou servos de Deus, são aqueles que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Essa dualidade é apresentada em Apocalipse várias vezes, repetidas várias vezes, e eu convido você a abrir lá, inclusive, Apocalipse capítulo 1, no verso 9, que vai fazer essa duplinha, mostrando que tanto o contexto do Antigo Testamento, o contexto do Novo Testamento, refere-se à igreja. Jesus não tem duas noivas, uma noiva que é Israel e uma noiva que é a igreja. Mas a igreja e Israel hoje é a mesma coisa. Nós recebemos as mesmas promessas de Abraão, Gálatas vai nos dizer. Ou como Paulo vai dizer lá em Romanos 11, a oliveira é uma só. Deus plantou uma oliveira, mas num determinado momento ele quebrou alguns galhos dessa oliveira e enxertou galhos de oliveiras bravas, ou seja, os gentios. Mas a oliveira continua sendo uma só. Então, talvez essa expressão, né, de que a igreja é a noiva, fica claro aqui em Apocalipse, né, que ele é o noivo que vem buscar a sua noiva. Ele não vem buscar duas noivas, Israel, ou o povo judeu, e depois a igreja. Mas é um povo só, né? Então, essa somatória é apresentada aqui em Apocalipse. Então, veja aí o verso 9. Eu, João, o apóstolo, né, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, que refere-se ao Antigo Testamento, e do testemunho de Jesus, que refere-se a tudo aquilo que vem depois de Cristo, ou seja, o Novo Testamento. Então, essa duplicidade que refere-se àqueles que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, refere-se a todos os crentes verdadeiros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que fazem parte de uma única igreja, que são uma única noiva, e que, portanto, serão alcançados pela graça do Senhor. Nós não separamos o povo de Israel, eleito e alcançado, porque creram no Messias. Não separamos esses irmãos da igreja de hoje, que reconhecem Jesus Cristo o Messias e o confessa como Senhor e seu Salvador. Tudo bem até aqui? Então veja, nós acreditamos que a aliança que Deus tem com o seu povo é aquela que ele fez desde o início, desde com Adão e Eva. Não muda. Só que ela servia de sombra, era uma parábola, e com o progresso da revelação ela foi se tornando mais clara. E hoje, em Cristo Jesus, nós temos então a totalidade da revelação e compreendemos que Deus cumpriu com os seus planos desde do Antigo Testamento e que hoje fazemos parte de um só povo. Não é à toa, não sei se você já percebeu isso, nós já estamos juntos aí há 5 anos, né? Desde 2019, mas como pastor ordenado, dentro da função que me cabe de impetrar a bênção sobre a igreja, eu sempre faço, e de vez em quando eu mudo a última frase, basicamente, né? Quando eu digo que o Senhor abençoe a igreja espalhada por todas as nações, não sei se você lembra disso, ou de vez em quando, ao invés de eu falar igreja, eu falo o quê? Israel. Porque dentro da nossa teologia, Israel de Deus
ou igreja de Deus é a mesma coisa. Porque as promessas que Deus fez com Abraão e com o povo de Israel, em Cristo Jesus são aplicadas sobre todos os crentes hoje. Abra a sua Bíblia lá em Gálatas. Capítulo 3, verso 29. Eu vou ler aqui a partir do 26, para ficar mais claro para você. Gálatas capítulo 3, verso 26. Acompanhe a leitura. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Isso está de acordo lá com os evangelhos, que diz que foi dado poder, né, aos que creem de se tornarem o quê? Serem feitos filhos de Deus. Então, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E aí ele continua. E se sois de Cristo, também sois descendentes de quem? De Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Se fosse duas alianças separadas, a aliança com Abraão era com Abraão e com o povo de Israel. E a aliança com a igreja seria outra aliança, seria outra herança, seria outra promessa. Mas Paulo diz que não tem diferença, é a mesma coisa. Tudo bem? Então, tratando da lei de Deus, nós vemos que a lei que foi dada como um pacto de obras para Adão, já apontava para a mesma aliança que recai sobre nós. Então nós sabemos aí que Deus outorgou a Adão uma lei como um pacto de obras, e posteriormente revelou a Moisés, e através de Moisés, que essa lei se dividia em algumas áreas. A lei moral, que basicamente é aquilo que nós conhecemos como 10 mandamentos, só que tem muitos outros princípios que são aplicados aí os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a síntese ética, é a síntese moral, né? O princípio moral da prática bíblica e, consequentemente, cristã. Mas só para você ter uma ideia, nós já estudamos isso há algum tempo atrás, né? Sobre a lei de Deus. Vamos pegar aqui um exemplo. Só o não adulterarás, por exemplo, 7 mandamentos, você tem mais de 40 práticas pecaminosas embutidas nessa expressão. Né? Então, os 10 mandamentos, eles vão sintetizar apenas o princípio moral, mas tem muitas outras práticas que a palavra de Deus vai revelar e que se aplica à quebra desse ou daquele mandamento. Além da divisão da lei moral, nós temos a lei cerimonial, que era uma lei específica para um período e que nós sabemos que foi realizada e cumprida em Cristo. E a lei civil, judicial, que tratava do dia a dia da relação entre o povo judeu. Isso nós vimos semana passada. Nós vemos que a lei cerimonial foi dada a Israel, que é chamada por Lucas a congregação do deserto, ou seja, a igreja do Velho Testamento. E em parte se referia ao culto que prefigurava Cristo, que prefigurava a própria graça, os atos, os sofrimentos e os benefícios que Cristo traria. Você que tem vindo aos cultos, aos domingos, e tem acompanhado aí a sequência de Hebreus, nós vemos o autor aos Hebreus fazer essa conexão da lei cerimonial com Cristo, principalmente do sacerdócio levítico, apontando para o sacerdócio supremo de Jesus Cristo e apresentando ele como aquele que substitui não só os utensílios, mas todas as práticas relacionadas à lei cerimonial do Antigo Testamento. Você que está em Gálatas aberto ainda aí, continue comigo agora o capítulo 4, versos de 1 a 3. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo.
mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Então, Paulo vai dizer aqui que o contexto do Antigo Testamento, sob a lei, né, servia apenas como um prenúncio da verdadeira liberdade e dos benefícios que receberíamos uma vez que Jesus viesse. É só isso. Mas, ao mesmo tempo, todos os princípios, preceitos, ensinamentos ou determinações relacionadas no Antigo Testamento apontavam para a plenitude em Cristo e ainda estão em vigor no sentido de nos indicar um padrão de princípios a ser observado. O próprio Cristo vai dizer isso lá em Mateus. Tanto que ele, após aquela leitura que nós fizemos, de Mateus 5, de 17 a 20, ele vai começar a dizer, ouvistes o que foi dito, né? Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Eu, porém, vos digo. Jesus não apenas não revoga a lei moral, como traz uma interpretação mais clara a respeito da observância da lei. Então, a vida cristã, nós não podemos desprezar o Antigo Testamento e os preceitos e princípios que o Antigo Testamento nos traz. Nós vamos ver que aquilo que refere-se à lei cerimonial, que fora cumprida em Cristo e mudada em Cristo, ótimo. Eu não preciso mais guardar o sábado, mas aí, pastor, mas na lei moral diz guardar o sábado. Então você vai guardar o princípio moral da guarda de um dia semanal. O que é o princípio moral que está por trás? Você reservar um dia da sua semana para consagrá-lo ao Senhor, e por convenção e até por ações históricas na primeira igreja, convencionamos o domingo, onde você deixa as coisas do mundo, principalmente as questões econômicas, para depositar a sua confiança de que a provisão e o cuidado vem do Senhor. Você que tem um comércio, as pessoas falam, pô, domingo é o dia que mais vende. Né? Mas não, eu consagro ao Senhor a minha vida de tal forma que eu sei que a provisão vem dele. E aí, então, no princípio moral do guardar o sábado na lei moral, eu reservo um dia para estar junto com a comunidade dos santos, aprendendo do Senhor, servindo ao Senhor e adorando ao Senhor. Agora, no que tange a questão cerimonial de guardar o sábado, você não pode trabalhar no sentido que você não pode andar, você não pode cozinhar, como os judeus faziam, isso aí não tem peso mais sobre nós. Né? Paulo mesmo vai dizer que ninguém vos julgue por causa de festas, de luas, de sábados. Né? Nós estamos libertos disso porque Cristo cumpriu a lei cerimonial. Dá uma olhadinha lá em Colossenses 2,17. Vamos ler o 16 e o 17. Tratando da lei cerimonial, ele diz assim, ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida, porque no Antigo Testamento havia uma dieta proibida. Então, ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, que refere-se às festas cerimoniais, ou lua nova, que era começo de cada mês, que eles tinham que ofertar um monte de coisa, ou, o que está escrito aí? Sábados. Por que está no plural, sábados? Porque refere-se não apenas ao sábado semanal, um dia na semana, mas também aos chamados sábados grandes, ou sábados cerimoniais, que eram feriados
nas festividades judaicas, que nós já estudamos também recentemente. Lembram disso? Então veja, ninguém me julgue pela prática da lei cerimonial, guardar sábado, não comer igual adventista, né? Não pode comer carne de porco, não pode comer presunto, não pode comer bacon. O que mais que não pode comer? Não pode tomar café, né? O que mais? Quem aí já tem conhecimento aí? O que não pode? O que é restrito lá? Vou aumentar aqui o meu bico, porque está gelado aqui na frente. Hein? Alguém lembra? Hã? Quem falou? Também não pode. Peixe de couro não pode. Um bagre assim, ensopado, não pode. Porque é o peixe que chupa as pedras, come os outros peixes mortos, aí não pode. Então, veja, essa restrição, né, a própria Bíblia já me libera. Ele diz, ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. Paulo vai dizer em outro lugar, tudo que é recebido com ações de graça, meu amigo, manda ver. Né? Ou como foi feito na analogia lá com Pedro, tudo aquilo que Deus abençoou não considera impuro ou imunda. Lógico que ali está falando sobre o gentil, mas a imagem que é usada para Pedro é justamente de todos os alimentos que eram proibidos na lei e que Deus falou, mata e come. Né? Então, você não tem restrição mais de dieta nessa perspectiva. Deus, tudo que Deus fez, recebido com ações de graças, maravilha, né? Sem problema nenhum. E aí você vem, uma denominação fala, não pode comer tal coisa. Se você comer tal coisa, você vai perder a salvação. Oi, mas salvação é por dieta alimentar agora? Não é mais pela graça de Deus? Pela obra de Cristo realizada na cruz do Calvário? Você vai chegar lá no céu e falar assim, eu nunca comi um bacon defumado. Então pode entrar. Vai ser assim? É óbvio que não. Ninguém vos julga por comida e bebida, nem festas, nem lua nova, e muito menos os sábados, seja cerimonial ou seja semanal. Verso 17. Porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, a antiga aliança servia de sombra, ou nas palavras de Hebreus, uma parábola daquilo que aconteceria. A partir do momento que Cristo cumpre com a lei cerimonial, ele restaura o princípio e nos dá livre acesso a Deus. Nós vimos domingo passado no sermão, um dos benefícios da obra de Cristo é que eu posso adorar ao Senhor aqui em Araraquara. Olha que maravilha. Né? E você despreza esse grande privilégio. Porque se não fosse Cristo, e se a lei ainda tivesse, sabe onde você teria que ir para adorar? Jerusalém. No mínimo, quantas vezes no ano? No mínimo 3 vezes. Meu amigo, nós não temos dinheiro nem para ir para Lusitânia, nem para, como que chama aqui? Bueno, para comer coxinha. Quanto mais para 3 vezes para Jerusalém por ano. Esse é um benefício que nós temos em Cristo, de poder adorar ao Senhor e ter acesso ao trono de Deus e de nos reunir como os cristãos faziam no primeiro dia da semana, inclusive dentro da nossa convenção, para partir o pão, para celebrar os sacramentos que o Senhor instituiu. Isso é benefício em Cristo, que foi cumprido em Cristo, porque senão, se a lei cerimonial estivesse em vigor, meu Deus do céu, né? Nós fizemos uma conta aqui num dos últimos estudos sobre as festas judaicas e a relação com Jesus. O número de ofertas, né, que deveriam ser apresentadas por ano. Você lembra disso? Nós fizemos, acho que é números, não lembro agora, 23, alguma coisa assim. Era um negócio absurdo. O tanto de animal que você tinha que oferecer ao Senhor, fora as suas ofertas pacíficas, as suas ofertas voluntárias e tudo mais. Então veja, Jesus cumpriu isso
E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque hoje nós podemos adorá-lo aqui, né? Buscá-lo na presença dele e nos consagrar ao Senhor. Então, a lei cerimonial foi cumprida em Cristo. Então, essa lei, ela sendo cumprida, ela não precisa mais ser observada nos dias de hoje. Vamos dar uma olhada em Hebreus, que nós estudamos semana passada. Hebreus capítulo 9. Eu vou ler até um pouquinho antes, vou ler a partir do verso 9. Hebreus 9, verso 1, só para você saber do que está tratando. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos do serviço sagrado e o santuário terrestre. Ele está falando da primeira aliança. Que aliança é essa? A aliança do Antigo Testamento, da lei cerimonial. Aí o verso 9 ele diz: é isto, ou seja, a primeira aliança, é isto uma o quê? Parábola, né? Que aponta, é uma história que aponta para a realidade. É uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto os dons como os sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ou seja, a primeira aliança, com as suas cerimônias, com o cerimonialismo, com as suas holocaustos, seus sacrifícios, né? As oferendas e tudo mais, servia de parábola, para que agora o que está em vigor, mas infelizmente era ineficaz para o culto, porque não nos purificava a consciência para prestar um culto como deveria. Aquilo que Cristo fez já nos purifica. Veja o que ele continua dizendo aí. Então, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas abluções, impostas até o tempo oportuno do quê? De reforma. Veja, não é uma aliança nova no sentido que jogou a outra fora, mas é aliança nova no sentido que reformou a primeira. Por isso, Páscoa passa a ser ceia, circuncisão passa a ser batismo cristão, os sacrifícios, holocaustos, passam agora a estar fundamentados no sacrifício de Cristo. Tudo bem? Então foi uma reforma. O que mais que diz aí o verso 11? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido o quê? Eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes ou de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para quê? Para servirmos ao Deus vivo. A primeira aliança, ela não tinha condições de limpar a nossa consciência para o culto divino. Mas agora o que Cristo fez nos conduz, nos tira das obras mortas e nos conduz então para obras vivas, de modo a servirmos o Deus vivo. Ou seja, aponta para o meu culto como um serviço ao Deus vivo. Não é simplesmente vir aqui para trazer um animalzinho para o sacerdócio levítico lá sacrificar. Mas agora a minha mente foi purificada, a minha consciência foi lavada pela obra de Cristo, ao ponto que eu faço o culto, apresento o serviço ao Deus vivo, o serviço litúrgico ao Deus vivo, consciente de que eu tenho livre acesso ao trono de Deus, não pelos meus méritos, não pela minha obra, mas pelo sangue de Cristo, que garantiu a eterna redenção. Então, a primeira aliança servia de sombra, servia de parábola, até que ela foi reformada em Cristo, ou como diz assim, quando, porém, veio Cristo.
Aí ele reforma essa aliança e agora nós estamos vivendo essa nova perspectiva, onde o princípio moral permanece e as questões cerimoniais já foram abolidas em Cristo Jesus. Tudo bem? Isso vai servir de base, irmãos, para a gente entender algumas práticas do dia a dia. Vamos pegar aqui uma das coisas que é pouco estudada hoje, e considerando que a maior parte dos grupos que se dizem evangélicos são de credo-batistas apenas. O que é credo-batista? Aquele que batiza só os que creem. E que desprezam a aliança, a primeira aliança, né? Como é o caso dos batistas, e é por isso que eles não aceitam a aliança que Deus faz com o pai e os filhos, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Quando uma criança na igreja, todas elas que são credo-batistas, Batista, Assembleia de Deus que veio depois, e todas essas igrejas evangélicas que só batizam adultos, aqueles que declaram a fé, porque eles usam lá Marcos e diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Tudo bem? Então eles pegam esse versículo. Veja, eles acreditam que a antiga aliança foi abolida totalmente, não serve para nada, e que a nova aliança é de Cristo para frente. Então nasce lá uma criancinha, né? Vamos imaginar a Betina tivesse nascido numa família batista. O que aconteceria? O que eles fariam com a Betina? Apresentava a Deus. Apresentava a Deus. Qual que é a base bíblica para esse negócio? Usando a lógica batista, nenhuma. Não existe base bíblica nenhuma. Mas eles fazem. Agora, já pensando no Assembleia de Deus, que é mais para lá do que para cá, e eles nem sabem muitas vezes o que eles creem de fato, foi sendo levado pela história, né? Miscigenou um monte de coisa e virou o que virou. Eles vão falar, não, é porque lá na lei se apresentava as crianças. Tá, aí você vai lá para a lei, porque o batista não aceita a lei. Então, por isso que eu falo que a apresentação de criança na igreja batista é antibíblico, porque eles não consideram a aliança do Antigo Testamento. O assembleiano ainda considera a aliança do Antigo Testamento. Então, o assembleiano ele fala assim, não, nós apresentamos as crianças porque lá no Antigo Testamento a lei de Moisés exigia que a criança fosse apresentada. Agora o batista nem esse argumento tem, porque se o batista usar isso de argumento, aí você fala, então você está considerando a primeira aliança? Aí ele fala, não, é nova aliança agora. Então se é nova aliança, por que você está usando uma prática da aliança que não existe mais? E aí o cara buga. Porque ele não tem base para isso mesmo. Só que mesmo o assembleiano que usa a antiga aliança para falar da apresentação, você fala, então vamos lá. O que a Bíblia dizia? O que a lei de Moisés dizia? Que o filho primogênito, o que é filho primogênito? O primeiro. Este pertencia ao Senhor e que deveria, depois do período da purificação, se é menino, né? Era menino, então o que ia acontecer? Ele tinha que ser circuncidado ao 8º dia, como sinal da aliança. Passava-se lá 30 dias, que era a exigência para os meninos, e após esses 30 dias, ele seria então apresentado no templo e teria que apresentar juntamente com a criança o quê? O que a lei dizia? Um cordeiro como sacrifício, ou, se as posses não fossem muito, 2 pombinhas, 2 rolinhas. Isso é o que a lei cerimonial dizia. Primogênito, menino. Tudo bem? A menina não, se fosse a Betina no Antigo Testamento, por exemplo. Porque a Betina era recebida dentro da aliança na figura do pai, quando o pai recebia o sinal da aliança. Por isso, a Betina, se fosse no Antigo Testamento,
ela nunca poderia nem cogitar casar com um homem não crente. Porque se ela casasse com um descrente, com um estrangeiro, com um não judeu, né, dentro do contexto do Antigo Testamento, ela estaria saindo debaixo da aliança que Deus tinha com o pai dela. E ela se casando com um homem que não estava debaixo da aliança, ela seria retirada da aliança do Senhor. Por isso que lá no Antigo Testamento era proibido casar com estrangeiro. Tudo bem? Mas se fosse, vamos pensar aí, um menino nasceu, o que vai acontecer com ele? 8 dias, circuncisão. Se você pegar em Lucas lá, você vai ver que foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Quer ver lá? Vamos ver lá, vai. Abra lá em Lucas, Evangelho de Lucas. Capítulo 2, verso 21. Lucas, capítulo 2, verso 21. Completados quantos dias? 8 dias para ser o quê? Circuncidado, que era o sinal da aliança. O menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Então Jesus nasceu, passou 8 dias, aplica-se o sinal da aliança, circuncisão. 8 dias. Verso 22. Passados os dias da purificação deles, veja, era do menino e da mãe, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. O que está escrito na lei do Senhor? Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. A minha Bíblia não tem rodapé aqui, a sua que tem rodapé. Se você pegar aí o verso 23, qual que é o texto que ele manda você ir lá? Êxodo 13, que é o que vai falar do primogênito. E aí o verso 24, ainda é Êxodo 13 ou ele vai levar para Levítico? Levítico 12. Então, Êxodo 13, Levítico 12 vai tratar dessa lei. Depois é só você correr lá, você vai ler. Mas aqui Lucas já sintetizou. Lá em Levítico você vai ver, inclusive, que era um cordeiro ou as 2 rolinhas. Aqui Lucas já colocou o par de rolinhas ou de pombinhos, porque José não estava bem das pernas, a firma estava passando por um momento difícil, né? Marcenaria estava meia, né? A carpintaria lá estava devagar, né? O pessoal sentava no chão, ninguém estava fazendo mesa ainda, cadeira. Então, ele não tinha muitas posses, apesar de ser descendente de Davi. E aí, então, ele leva 2 pombinhas. Então, isso aqui é a lei. A apresentação das crianças, segundo a lei, era todo primogênito e tinha que apresentar um holocausto. Você tinha que sacrificar os animaizinhos, ou as pombinhas, ou um cordeirinho. Tudo bem? Qual que é a base bíblica, então, que os batistas e assembleianos têm para apresentar a criança? Batista nenhuma. Porque já que ele jogou fora a primeira aliança, ele não tem argumento. Ele vai falar, mas Jesus foi apresentado. Mas claro, meu amigo, ele estava sob a primeira aliança. Se você não acredita nem na primeira aliança, o que você vai fazer da vida? Seu filho não está na aliança. O filho do Batista não está na aliança. Apresentar ele lá na frente não adianta de nada na perspectiva espiritual. Não vale nada. E o assembleano que vem apresentar na perspectiva do cumprimento da lei, olha, ele traz as 2 rolinhas para morrer? E outra, se o cara tem 10 filhos, o que ele faz? Apresenta quem? Só o Juninho? Não, apresenta os outros 9 tudo. Se é menina, se é menino, se não sabe o que vai ser, porque hoje em dia está até essa situação. E aí? Qual que é a base bíblica desse negócio? Não existe, irmãos. Porque eles desprezam a primeira aliança.
ou se faz e faz de modo parcial. Eles ressuscitam uma lei que Jesus já cumpriu. Pode falar, Sabrina. Não, é só o pri. O que a lei dizia? Todo? Só. E outra, o fato deles usarem a questão que Jesus foi batizado, nós vamos estudar mais para frente, mas Jesus foi batizado no batismo de quem? João Batista, que era um batismo para quê? Remissão de pecados. O batismo de Jesus é para remissão de pecados? Não, o batismo que Jesus instituiu é o outro. Não está. Para eles, o batismo é o seguinte, só está em voga a aliança do Novo Testamento. Mas porque eles estão baseados em João Batista. Porque João Batista já está no contexto do Novo. Era transição, obviamente, mas é um contexto novo. Vamos aproveitar já para você entender o porquê é importante esse negócio da aliança do Antigo Testamento, que não foi revogada, ela foi cumprida. E o porquê que ela é importante para entender práticas do nosso dia a dia. Por exemplo, nós já vimos aqui, eu já te provei para você, que apresentar a criança tem base bíblica? Não, não tem. Você vai ter que contratar aquela teóloga Gretchen para dar uma rebolada aqui para tentar usar esses textos aqui. Não dá. Não dá. Se é todo primogênito, é todo primogênito. Não é a renca de filho que você tem. Tudo bem? E se a lei foi cumprida em Cristo, então a lei cerimonial foi cumprida, eu não tenho que apresentar mais nada, porque apresentar fazia parte da lei cerimonial. E por que lei cerimonial? Porque exigia sacrifício. Hoje nós podemos apresentar algum sacrifício para Deus? Não, nenhum. Porque Jesus, se eu apresento qualquer sacrifício a Deus, eu estou falando o seguinte para o Senhor. Senhor, aquilo que Jesus fez não foi suficiente. Por isso eu estou te apresentando um outro sacrifício. Mesmo dentro dessas igrejas neopentecostal que diz que você tem que apresentar um sacrifício ao Senhor. Meu amigo, Jesus já fez. Não vou apresentar um sacrifício ao Senhor. Vou ficar 3 dias sem tomar café. Ah, vá tomar banho na soda. Isso lá é sacrifício? Não tem isso aí nas igrejas neopentecostais? Ah, você precisa apresentar um sacrifício ao Senhor. Se apresentar um sacrifício ao Senhor, Deus vai te responder. O maior sacrifício já foi apresentado. Hã? Então, sacrifício. Tem que apresentar o sacrifício. Não estou falando que você não vai se consagrar a Deus, mas não usa isso como argumento de que é sacrifício. Porque o maior sacrifício de todos, supremo, já foi realizado. É uma vergonha de você chegar lá. Vai apresentar um sacrifício. Aí você 3 dias sem tomar café? Isso não é sacrifício? Perto daquilo que Cristo já fez por nós? $90 dias, cada semana tirava um negócio. Pelo menos emagrecia. A gente podia fazer essa ideia aí para pelo menos ver se o pastor emagrece aqui. Pronto. Não foi sacrifício nenhum, não valeu. Oh, meu Deus, misericórdia. Irmãos, resgatar princípios da lei cerimonial, isso é jogar... É desprezar o sacrifício de Cristo. Tudo bem? Então, nós vimos. Aí, já que a Edmeia perguntou do batismo, dá uma olhadinha comigo em Marcos. A gente vai estudar isso mais vagar depois, tá? Faz parte aqui da vida cristã. Mas, já que foi mencionado, para você não ir embora aí com dúvida, você tem aqui Marcos,
capítulo 1, verso 4. Ele diz assim, é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, o verso 4 diz, apareceu João Batista no deserto, pregando o quê? Batismo de arrependimento, com que finalidade? Remissão de pecado. O batismo de João Batista é um batismo transitório, o verso 2 e 3 acima vai dizer que é porque, para cumprir uma profecia, João Batista foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Então é um batismo transitório que simbolizava arrependimento para remissão de pecados. Por isso era um batismo que, visualmente falando, tinha que ser de lavagem. Você vai lembrar disso, já falei que eu brinquei com o Marquinhos naquele dia. Não foi, Marco? Você tomar banho, não sei o quê? Lembra? Não adianta. Você lavar o pecado, você tem que... Então, o batismo de João Batista era por imersão? Sim, não tem problema nenhum falar que o batismo de João Batista era de imersão. No rio, porque era um batismo de lavagem. Significava que você foi lavado e os seus pecados foram lavados. Porque era um batismo para remissão de pecados. Foram de fato? Não, era um batismo de transição, que apontava para a necessidade de arrependimento. Por isso, lá em Mateus, quando Jesus vem para João Batista, João Batista fica doido, fala assim, mas eu é que tenho que ser batizado por ti, e você vem a mim? O que Jesus fala? Deixa por enquanto, porque nos convém. Nos convém o quê? Cumprir a justiça. Vai lá para você não falar que eu estou inventando nada. Vai lá para Mateus. Mateus capítulo 3. Verso 13 vai dizer, Mateus 3,13, por esse tempo dirigiu Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e aí a continuação do texto. Então, Jesus tinha pecado? Nunca. Jesus precisava se arrepender de alguma coisa? Nunca. Jesus precisava passar por remissão de pecado? Nunca. É por isso que João Batista falou, é eu que preciso, não é você que precisa. Mas Jesus diz, olha, convém cumprir a justiça. Jesus não veio revogar, ele veio cumprir. O que significa cumprir a justiça? Jesus é o meu representante, o seu representante, para nos justificar. Ele tinha que cumprir, Márcio, toda a justiça para ser o meu representante. Jesus recebe o batismo de João Batista para que você não precise mais. Porque ele cumpriu a justiça no seu lugar. Então, usar como argumento que o batismo tem que ser imersão, porque Jesus foi de imersão, é um desconhecimento da justiça que Cristo veio cumprir. É justamente porque ele cumpriu a justiça que eu não preciso mais do batismo de João Batista. E que batismo então que eu preciso, pastor? Você precisa do batismo que Jesus instituiu. Que segundo Paulo lá em Gálatas, é o batismo que substituiu a circuncisão. A circuncisão servia de sinal da aliança com Deus. Agora, o batismo que Cristo instituiu aponta para essa mesma realidade. Você entra dentro do povo de Deus. Prova bíblica para isso, você tem aqui Mateus e Marcos, como nós lemos, mas você tem lá, em especial, Atos 19, que nós já estudamos também, quando falamos do dom de línguas, que é um dos textos que trata disso, porque eram gentios se convertendo, mas você vê aqui que um contexto
era que eles só tinham recebido o batismo de João Batista. Veja lá, abra sua Bíblia, Atos 19. Eu vou ler aqui um pouquinho antes contigo. Atos 18, verso 24. Diz assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, norte da África, né? Chamado Apolo. O que esse homem era? Eloquente, poderoso nas Escrituras. Está acompanhando aí comigo? Ótimo. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Agora veja que informação importante. Conhecendo apenas o quê? O batismo de João. Então veja, esse homem aqui chamado Apolo, pregador, eloquente, fazia o povo até arrepiar, conhecedor das Escrituras, sabia o conhecimento, só que ele tinha um déficit teológico. Qual que era o déficit teológico dele? Ele conhecia apenas o batismo de João. E esse cara pregou ali na região de Éfeso. E muita gente se converteu e foi batizado em que batismo? O batismo de João, porque Apolo só conhecia o batismo de João. Aí o que acontece? Capítulo 19. Aconteceu que Apolo, indo para Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou aonde? Éfeso. Quem que tinha pregado em Éfeso? Apolo, que só conhecia o batismo de João. E achando ali alguns discípulos. Então Paulo pergunta para esses discípulos: vocês recebeste porventura o Espírito Santo quando creste, no momento que vocês converteram? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nós nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Na verdade, aqui nós vemos duas debilidades na pregação de Apolo. Primeiro, que ele só conhecia o batismo de João, e que segundo, que ele provavelmente não tinha conhecimento do Espírito. Porque os caras nem sabiam. O que mais? Então, verso 3. Então Paulo perguntou, para tirar a prova: em que, pois, fostes batizados? Que batismo vocês receberam? Responderam: no batismo de... no batismo de João. Que segundo Marcos é um batismo de arrependimento para remissão de pecado. O que Paulo fala? Ah, então tá bom, tá tudo certo, maravilha, sejam bem-vindos. É isso? Não. Paulo chega para ele e fala: meu amigo, vocês vão me desculpar, mas vocês estão aí com a perna manca. Tá faltando um negócio. Aí o que Paulo fala? João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Verso 5. Eles, tendo ouvido isto, o que aconteceu? Lucas escreve aí: foram rebatizados? Não, foram batizados em nome do Senhor. Ou seja, o batismo de Jesus é diferente do batismo de João Batista. O batismo de imersão era o batismo de lavagem de pecados, para remissão de pecados e arrependimento, que era realizado por João. Temporário. E que Jesus recebeu no meu lugar e no seu lugar, para cumprir a justiça de ser o meu e seu representante. O batismo de João, depois que Cristo recebeu ele, acabou. É lógico que ficou sendo praticado ainda muitos anos. Claro, nós estamos aqui já em Atos 19, mas Paulo começa a corrigir essa prática. Paulo falou: meu amigo, o batismo de João era para um negócio, para arrependimento, você tem que crer em Jesus. Aí eles acreditaram em Cristo, e aí recebe o batismo que Jesus instituiu. Se fosse a mesma coisa, Paulo teria batizado esses homens novamente? É lógico que não. Paulo só batiza, não rebatiza, batiza porque é diferente. Um era batismo de arrependimento e remissão. O de Jesus é de comunhão com Deus. E de aliança com Deus. Substituiu a circuncisão. E é por isso que a lei ou a aliança do Antigo Testamento ainda está em vigor na teologia de Paulo. Porque a base para você aplicar o batismo de aspersão, que simboliza a comunhão com Deus e a descida do Espírito Santo sobre a sua vida, com imposição de mãos, foi defendida por Paulo aqui em Atos 19. Veja aí a sequência.
Sede batizado em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, tanto falavam em línguas como profetizavam, eram todos os 12 homens. Nós já estudamos aqui que o sinal das línguas era uma situação também transitória para apontar para os gentios que a autoridade apostólica do ensino da igreja estava nos apóstolos e mostrar para os judeus, que eram apóstolos, que Deus estava inserindo os gentios na igreja. Nós já estudamos isso. Mas veja, irmãos, o fato de eu desprezar a antiga aliança, como se ela não tivesse mais valor, acaba limitando o meu entendimento de práticas do Novo Testamento. E aí eu fico ressuscitando práticas que já foram cumpridas, apresentando criança, por exemplo, ou desconsidero a diferença do batismo de João, que era transitório, para o batismo que Jesus instituiu, que esse sim é definitivo. Então veja, é importante na vida cristã eu entender que a lei de Deus, ou a aliança do Antigo Testamento, que servia de sombra, que era uma parábola e que foi reformada, ainda está em vigor? Sim. Não na plenitude, porque Cristo já cumpriu e aboliu algumas práticas quando ele cumpre a lei cerimonial, mas ainda em vigor na perspectiva moral e de princípios e preceitos que servem de analogia para entendermos as práticas cristãs. Quer ver um exemplo dessa? De analogia da fé? E que nós pegamos da antiga aliança? Vamos pensar nos batistas ainda. Irmãos, eu não tenho nada contra nossos irmãos batistas. Inclusive minha família, grande parte da minha família são batistas. Mas a teologia é discutível aqui. Se eu desconsidero toda a aliança, a primeira aliança, qual que é a base bíblica para você dar Santa Ceia para as mulheres? Quando Jesus instituiu a Santa Ceia, quem que estava com ele? Só os apóstolos. Tinha mulher lá no registro? Nenhuma. Jesus instituiu a Santa Ceia só para homens. Qual seria a base bíblica, se eu não considero o Antigo Testamento, para dizer que as mulheres podem participar da ceia? Nenhum. Inclusive, você vai questionar a prática apostólica, para os apóstolos pisarem na bola. Porque Jesus instituiu para eles, para os homens. Mas qual que é a base da antiga aliança? Pode você ver que a Santa Ceia substitui a Páscoa. A Páscoa era celebrada como? No Antigo Testamento, ou na antiga aliança? Na primeira aliança. Famílias. Inclusive crianças. Tudo bem? Participavam e comiam. A diferença é que você tinha que explicar para a criança por que ela estava comendo um cordeiro, que simbolizava a erva amarga, para. Então, por analogia da fé, e considerando a primeira aliança, eu entendo que a Santa Ceia, que substituiu a Páscoa, continua sendo aplicado no contexto que a primeira aliança aplicava. Ah, pastor, e por que então não se dá a Santa Ceia para crianças? Se é o mesmo argumento. Sim, seria dado para as crianças se não houvesse no Novo Testamento uma outra ordenança que limitasse. E qual que é a ordenança? Aquela que a gente lê todo primeiro domingo aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Se Paulo não tivesse dado essa ordem, o padrão da ceia seria igual ao padrão da Páscoa. Todo mundo ia participar. Só que por ele ter dado uma exigência que para comer e beber eu preciso examinar. Betina, por favor, Betina, examine-se. Ela tem como me responder? Ou mesmo uma criança de 3, 4, 7 anos, tem como? Não tem. Então aí você tem no Novo Testamento um empecilho bíblico para que as crianças participem da ceia. Se não tivesse,
usaria por analogia da fé, da mesma forma que as mulheres participam da ceia, que só foi instituída com homens, mas como a Páscoa elas participavam, então aplique-se também a elas, corretamente. Pois Paulo vai dizer que agora em Cristo não há mais distinção entre judeu e grego, nem homem e mulher, mas somos todos um em Cristo. Quer lembrar disso aqui? Vamos dar uma olhada lá. Gálatas, né? Capítulo 3 ainda, que fala da nossa herança em Abraão. Nós lemos aqui, inclusive, o verso 28. Gálatas 3, 28 diz: de Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Pronto. Então veja, a primeira aliança é que me dá elementos, por analogia de fé, para na hora da aplicação da Santa Ceia, ser aplicado sobre toda a comunidade daqueles que já professaram a Cristo, que tem condição de examinar a si mesmo. Por isso que as crianças não entram e as mulheres entram. Eu não posso desprezar a primeira aliança, mesmo porque ela não foi revogada, ela só foi cumprida. Essa é a diferença, irmãos, dentro da igreja aliancista, ou da igreja presbiteriana, para outras denominações. E que faz uma diferença tamanha. Porque se eu considero, então, a primeira aliança, algumas práticas eu vou, por analogia da fé, e outras diretamente, ser aplicadas no nosso contexto da aliança em Cristo. E que vão me impedir de ressuscitar práticas que já foram cumpridas, como é o exemplo do apresentar crianças. Ficou claro isso aqui? Então tá. Então o que eu quero que você saia daqui hoje é saber que a lei foi cumprida, prática delas foram abolidas, né? Mas que a primeira aliança ainda serve de princípio e preceitos para muitas práticas nossas hoje. Porque elas só apontavam, servia de sombra, de parábola, foi reformada. Mas ela não foi descartada, ela não foi jogada fora. Tudo bem? Então tá bom. Semana que vem, se Deus permitir, a gente caminha um pouco mais para reforçar aí dessa importância, para que a gente não caia nos erros de ressuscitar práticas que já foram cumpridas e, consequentemente, quebrar a suficiência da obra de Jesus, mas, ao mesmo tempo, não negligenciemos aquilo que ainda está definitivamente em vigor, segundo o padrão escriturístico. Tá bom?